Oi, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está assistindo aí mais um Pela Lente, muito feliz. Gente, eu tô meio torta, né? Eu acho. Tô meio assim para um lado, para o outro, enfim, a gente vai ficar assim, vocês vão aceitar essa realidade. Depois eu arrumo. Muito feliz de estar aqui com vocês, mais um Pela Lente, nosso programa semanal de entrevistas, né? A gente conversando sempre com pessoas de todos os tipos, né? De teatro, de filme, de série, de livro, muito jornalismo. A gente tem muita gente boa que passa por aqui. E aí eu aproveito, antes de falar um pouco do convidado de hoje, para falar que o link do Apoia-se está aqui na descrição, então você pode nos apoiar. Lá sempre sai um vídeo exclusivo por semana para os apoiadores. Ele só fica disponível para todo mundo um mês depois. Então, é uma maneira de você ajudar o canal, pelo menos R$ 5 por mês, e você ajuda o canal a poder continuar existindo. Além disso, o link para as minhas redes sociais também estão aqui na descrição, será muito bom recebê-los por lá. Seguinte, a peça Maqueda, Rainha da Arábia Feliz, conta e canta a história de uma pequena princesa africana predestinada a se tornar a grande rainha de Sabá. Educada por seu trisavô, dentro de uma tenda, os dois tecem longos diálogos, onde o sábio ancestral passa a pequena importantes lições. Em especial, como usar o poder da imaginação, visitar o seu passado e, assim, superar os seus medos. A história destaca a representatividade negra infantil feminina como símbolo de avivamento da autoestima. E aí hoje a gente conversa, já vou botar ele aqui na tela já já, o dramaturgo e diretor Alex Medeiros, nascido na cidade de Nazaré, na Bahia, com dupla nacionalidade portuguesa, de ascendência nigeriana e indígena, e que iniciou a sua formação teatral no ano de 2000 na cidade de Veracruz, na Bahia. É mestre em teatro, com especialização em direção e encenação pela Escola Superior de Música e das Artes do Espetáculo e licenciado em interpretação pela mesma instituição. E aí realizou aqui no Brasil diversas montagens teatrais como ator e diretor de teatro e desde 2008 contribui em Portugal como ator de teatro, cinema, streaming, televisão, sendo atualmente o primeiro ator negro brasileiro a colaborar em novelas, filmes e séries com os 3 maiores canais televisivos de Portugal, RTP, TVI e SIC. Em 2019, escreveu esse espetáculo que a gente vai conversar hoje, Maqueda, Rainha da Arábia Feliz. E em 2021, o espetáculo foi adaptado para um conto, sendo contemplado com o apoio Programa Garantir Cultura, e tendo a grande Zezé Mota como protagonista, e se torna o primeiro conto digital interativo com protagonismo negro infantil feminino da história de Portugal e do Brasil. É ainda co-criador e roteirista da série cômica Casa da Avó, uma série de 5 episódios, original Olo TV, que tem como protagonista a atriz, cantora e atual ministra da Cultura, Margarete Menezes. Em 2021, a série foi selecionada como um dos projetos finalistas do Prêmio Abraço Excelência em Roteiro pela Associação Brasileira de Autores Roteiristas. Em 2022, a série foi licenciada pelo Grupo Rádio e Televisão Portuguesa RTP. Muito feliz de ter aqui esse currículo super extenso. Obrigada, Alex, por ter topado o convite para a gente poder falar hoje da sua vida, da sua carreira e, claro, desse espetáculo aí que está estreando no CCBB do Rio. Obrigado eu pelo convite. Até eu fiquei cansado com tanta informação. Eu não sabia que eu Trabalhou tinha muito, tanta hein? informação. Trabalhou a beça, hein? O caminho foi árduo. Olá, Manu. Olá a todos os telespectadores e telespectadores do programa. Tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo. Eu já quero começar pedindo para você contar para a gente qual foi a sua inspiração, a sua motivação para escrever a peça Maqueda, Rainha da Arábia Feliz, né? Passei aqui um pouco do que é o espetáculo, se você quiser aprofundar, falar um pouco dele mais também fica à vontade. Mas é isso, eu quero saber a sua inspiração para escrever e o que te motivou aí a contar a história da Rainha de Sabá através de uma peça teatral. Ok. Essa peça surge, do desejo de um pai em trazer novas narrativas positivas para o imaginário da sua filha. Minha filha tem 9 anos e eu tentei fazer uma pesquisa de algumas princesas e rainhas para poder trazer outras referências, como eu disse, positivas de grandes mulheres para que ela se inspirasse. E nessa minha pesquisa descobri algumas tantas princesas e rainhas, como algumas aqui no Brasil que já conhecemos, que é Dandara, Nzinga, essas já são mais conhecidas. Então, eu tentei fazer uma pesquisa um pouco mais extensa para poder também alargar essa possibilidade de conhecimento nosso. E foi então que eu descobri essa rainha Maqueda, que até então eu não tinha sabido sobre o nome de Maqueda. Então, eu pesquisei sobre o título que a maioria de nós conhecemos, que é Rainha de Sabá.
E aí eu fui fazer mais uma pesquisa da história dessa grande mulher. Eu agora já chamo de grande mulher por conta de tudo que eu já venho estudando dela. Eu já tenho 5 anos estudando já sobre essa narrativa para poder construir também esse espetáculo. E aí, nessa minha pesquisa, eu descubro que a Maqueda é tataraneta do Noé, da Arca de Noé, historicamente. Ela é tataraneta de Noé, da Arca de Noé. Ela é bisneta de Cã, que tem a ramificação do Evangelho. Então, e ela é neta de filha de Cuti, um grande líder de um grupo da Etiópia. Ou seja, a família dessa mulher é muito importante para a construção do nosso imaginário, tanto religioso quanto social. E se você prestou atenção, ao citar o nome da família, essas pessoas da família dessa mulher, você percebeu que eu não citei nenhuma mulher, porque a própria história fez questão de apagar o nome de outras grandes mulheres da história dessa grande mulher. E aí, eu, para tentar fazer uma reconstituição e até um resgate também desse legado feminino, eu criei essa narrativa colocando essa criança de 10 anos em frente do seu tataravô, que é o Noé, para obrigá-lo, por assim dizer, de forma lúdica, a voltar para o passado e a ensinar para essa menina referência de outras grandes mulheres que outros homens apagaram da história. Então, o meu espetáculo é um pouco de resgate também, um pouco de contributo e um pedido, quase que desculpa, do que os homens vêm fazendo com essa narrativa orientada, fálica, patriarcal. Então, a ideia é que sejamos plurais e eu não tenho dúvida de que o futuro é feminino, então eu tenho tentado também construir com a minha narrativa isso, de forma lúdica, claro, porque a nossa construção enquanto sociedade parte sempre do lúdico para depois a personificação desse lúdico. Então, o meu espetáculo começa nesse lugar de pesquisa. E eu descubro também que essa mulher é citada tanto na Bíblia, no Velho Testamento, quanto no Alcorão, e são raras as personagens que conseguem transitar com tanto poder nessas narrativas. E tem uma das passagens bíblicas que fala que uma mulher do Reino do Sul foi a única capaz de superar a sapiência de Salomão, a única que, na perspectiva de estudo, conseguiu colocar por terra a sabedoria de Salomão. E numa pesquisa mais aprofundada, eu vim descobrir que a Rainha do Sul é a Maqueda. Então, essa mulher, para ter sido rainha do Reino da Arábia Feliz, historicamente, se você pegar no mapa geograficamente, a Arábia, o que hoje conhecemos como Arábia Saudita, anteriormente foi dividida por três grandes reinos, que era a Arábia Feliz, a Arábia Pétrea e a Arábia Deserta. E são exatamente os três episódios que tem no meu espetáculo. Então, o meu espetáculo é uma revisitação histórica, claro que muito de ficcional, para que a gente também não fiquemos presos nesse mundo que foi nos colocado, mas parte muito de factos esse espetáculo. É literalmente, eu acredito que seja uma conversação histórica do público para com as personagens. E aí, como foi, né, colocar, construir a partir de todo esse estudo, né? Vem um estudo, tem todo esse conhecimento histórico que você foi adquirindo, e aí para construir a personagem Maqueda, pensando aqui também um pouco no lado dramaturgo, né? No lado que vai sentar lá e vai escrever o espetáculo. Como foi construir essa personagem e quais os principais desafios e conflitos seus na hora que foi escrever e da Maqueda enquanto personagem? Boa pergunta, obrigado. Na hora de construir essa personagem, eu também eu sou roteirista. E como roteirista de cinema, nós temos algumas linhas a seguir para escrever. E essas linhas chamam-se arco narrativo da personagem. E o arco narrativo passa por algumas coisas, né? A personagem é avivada sobre alguma coisa, ela percebe que precisa daquilo, por conta daquilo ela passa por situações, ela se transforma, tem a catarse, para depois voltar para o seu lugar inicial para saber que precisava ou não daquilo que ela foi seguir. E aí, nessa nossa narrativa, muitas da narrativa que passa direcionando para o universo negro, vem muito do lugar da dor, tem muito do lugar da perda, da perda da valorização, tem muito desse lugar. Então, na minha construção, a minha dificuldade foi como é que eu trago essa história sem tocarmos no lugar de dor, que eu não quero reproduzir mais estereótipos. Então, vou tentar tirar um pouco imaginemos que são 5 fases. A fase 2 da minha construção foi desaparecida, que eu não queria que ela passasse por dor.
eu queria que passasse num outro processo lá mais à frente, que é de perda, então, que é diferente. Mas só trazendo um pouco para trás, esse espetáculo também faz parte da minha tese de mestrado, que é sobre a valorização do negro no mercado artístico. Então, é um estudo que eu já venho de construção de arquétipos, baseado na linha do estudo de Gustavo Jung, que é um grande, considerado como o pai da psicologia analítica. Então, cada personagem representa um arquétipo, uma sombra da psicanálise para que a gente converse também. E voltando. E aí, a minha dificuldade, uma das, foi essa como escritor, e a outra como pai, que era como é que eu consigo levar determinados assuntos para ser conversado com essa personagem, sem que seja maçante tanto para quem vai assistir, quanto para minha filha, porque esse espetáculo era uma escrita, então eu troco muito com ela. Muitas coisas que tem no espetáculo foram conversas, foram tidas com minha filha, e ela me faz muitas perguntas. Tem momentos no espetáculo que é um episódio só de perguntas, que eu também fiz um paralelismo da Rainha do Sul confrontando o Salomão com perguntas, então ouvir a minha filha me perguntando, eu falei, esse quadro precisa ser uma criança mesmo. A criança tem a pureza da pergunta e tem também a, é, é, a, não é não tem a pretensão de tocar ou ativar gatilhos, mas o fato de ser tão honesta com as perguntas faz com que nossos fantasmas se avivem e faz com que a gente venha buscar melhoras ou então as respostas disso. Então, esses foram as duas dificuldades para a construção dessa personagem. Para além de que teve um lugar, né, partilhando agora com vocês, tem um momento do espetáculo que eu falo que não tem o lugar da dor, mas da perda. Tem um dos momentos do espetáculo, um spoiler aqui para quem vai assistir, que essa personagem do tatravô dela não faz parte mais da viagem, que eu faço com que ela desapareça. Lá no espetáculo vocês vão perceber como, porque para mim é muito importante que essa construção enquanto pai eu esteja confiante de que eu fiz um bom trabalho dentro do pouco que eu conheço sobre o mundo, sobre bons valores, sobre partilha, sobre honestidade, sobre ser recíproco. Então, eu ensinei tudo isso para minha filha e venho ensinando. E vai chegar um momento que eu vou ter de me afastar porque ela precisa construir a narrativa dela só por ela e não por essa sombra desse homem. E no espetáculo tem um pouco também disso. Só que, claro, com muita ludicidade, com muita magia. E uma coisa que eu peguei muito do nosso espetáculo, da nossa cultura brasileira, que é as pessoas podem estar estranhando, eu tenho um sotaque. Eu sou baiano, mas moro muitos anos em Portugal, por isso que eu tenho esse sotaque em um lugar, nesse não lugar. E o meu espetáculo é todo feito em versos e prosa. Eu bebi muito das fontes que estão, para mim, são três grandes escritores, que é o Shakespeare, o Gil Vicente e Chico Buarque também, que narra, escreve nessa narrativa também, e muito, muito do Ariano Suassuna. Então tem ali, você vai escutar o espetáculo, você vai ver praticamente todo ele musicado por conta da construção frásica que eu desenvolvi. E aí, criança é isso, né? Criança bota pra gente um monte de pergunta de coisas que a gente acaba, às vezes, enfim, seguiu a vida, seguiu o fluxo da vida, a gente vai tendo as obrigações e tudo mais, a gente se esquece de se questionar um monte de coisa, né? E a criança, ela traz umas coisas que você fica, eita, porque realmente talvez eu não saiba a resposta, e a gente vai ter que tocar lá dentro da gente muitas vezes para responder. Como que você lidou com esses desafios também, né? De adaptar uma história muito rica, muito complexa para o teatro. Acho que você já respondeu um pouco, se você puder falar mais. A sua filha acabou te ajudando isso, né? Nisso, porque acho que a partir das perguntas dela, você entendendo onde que você podia focar mais e trabalhar mais no espetáculo, o que, que era importante, como foram esses desafios, quais foram esses desafios, né, de adaptar essa história muito rica e muito complexa para um teatro, e para um teatro infantil, e enfim, e quais foram esses desafios, como você lidou e quais foram? Uhum. Eu vou aproveitar só o ensejo da frase que você disse anteriormente, sobre essa questão das crianças trazerem perguntas que às vezes nós não estamos preparados. E eu acredito que nós não estamos preparados porque a nossa criança ainda não foi respondida. Então, nossos filhos ou parentes vêm trazer verdades que a nossa criança não estava pronta para ouvir. E o meu espetáculo também fala muito sobre isso, que eu fiz questão de reforçar. Esse espetáculo é um espetáculo infanto-juvenil, mas não só para criança. As nossas crianças interiores precisam de algumas respostas que esse espetáculo nos dá. O lado lúdico, o lado da representatividade positiva, do empoderamento feminino negro, da história do Brasil sendo contada de uma perspectiva não massacrante, não dolorosa. Então,
O meu espetáculo é literalmente algumas respostas para as nossas crianças interiores. E com relação à construção do espetáculo e as dificuldades também, teve um momento que o espetáculo foi construído muitas vezes a partir do medo. Para ser muito honesto, foi a partir do medo. O meu medo, na altura eu estava em São Paulo, estava com um contrato com uma emissora, que eu não vou fazer propaganda agora, estava em um contrato de 1 ano com uma emissora gravando uma série no Brasil, aqui no Brasil, em São Paulo, e eu fiquei afastado da minha filha. E aí eu tento ser o pai mais presente possível, e fisicamente eu não conseguia. Então eu pensei numa estratégia, como é que eu consigo estar próximo da minha filha sem estar próximo? A arte conseguiu fazer isso. Então eu escrevia pedaços, mandava para ela, trocava, a gente conversava, fazia videochamada. Então a arte fez essa conexão espacial e de universos. E voltando. Outro lugar de construção foi o espetáculo. Eu tentei pegar um pouco histórico e um pouco também dessa realidade desse pai, desse medo desse pai. Então, eu coloco os personagens. O reino da Arábia Feliz, então eu já sabia que tinha que falar muito sobre esse reinado, e como o próprio nome já suscita, é um lugar de alegria, de brincadeira. Então é o primeiro reino onde ela brinca muito com o tataravô, o avô inventa mil e uma peripécias. Você consegue ver um lugar muito bonito de um tataravô que, se fosse colocar em termos históricos bíblicos, eu assimilho muito a idade dele à idade é, deixa-me ver, tem uma personagem bíblica que viveu 950 anos. E aí o que é que eu fiz? Eu tirei o zero dali, eu pensei, se esse tataravô tivesse vivo, teria uns 95 anos por aí. Então a construção foi desde esse lugar. Mas como ele é um amigo dessa pequena criança, a gente vai querer um amigo que tenha uma energia muito próxima a gente, para que a gente consiga passear e brincar melhor. Então, esse é um senhor com uma energia muito bonita. Então você consegue ver uma energia muito infantil nesse senhor, que é um outro lugar de ver a velhice, por assim dizer. E aí, o primeiro, a Arábia Ele Feliz, mesmo depois vai tem aprendendo personagem. a ver essa velhice dele, né? Ele vai aprendendo, né? Que ele é o trisavô, será? Exato, Não, me chama de avô. E ele vai é aprendendo também. É verdade. uma viagem que para ele também é muito importante, né? Sim, sim, sim. Eu já volto nesse ponto, deixa eu fechar da questão do espacial, mas é muito importante mesmo isso que você falou. Então, e depois pega a cidade pétrea, que é a fonética da própria cidade, e o significado já dá um lugar, que é cidade pedra. Então, a rainha é uma rainha dura, uma rainha que aprendeu com essa dureza dos pais, então, que não é diferente de muitos nós, que os pais também não tiveram tempo, e foi determinada forma Eu tive algo muito próximo, eu conheço gente muito próxima, que é a forma de amar é a dureza da urgência da falta de tempo. Então, que esses pais tinham. E esse espetáculo fala sobre esse lugar. Depois, um outro reino, que é a cidade deserta, que é um lugar muito, na minha perspectiva, é um lugar muito de dourado, por conta da questão do calor, do sol. Então, pensando no lugar dourado, essa rainha traz esse lugar do ouro, que é uma mulher mais empoderada, que traz outras referências. E um terceiro reinado, que aí um outro spoiler aqui, que é o único reinado em que tem um rei, e não uma rainha para ela se inspirar. E aí, pegando no que você falou também, que é esse tataravô volta para o passado para ensinar essa tataraneta sobre o empoderamento feminino, mas ele esquece que não consegue ensinar nada que não se saiba. Então é ele que vai aprender sobre o que é ser feminino, sobre o que é ser mulher, sobre o que são esses outros olhares, porque é a partir da perspectiva também desse homem que essa menina vai ser construída. Então é preciso que ele aprenda sobre o lado feminino que ele tem. E o espetáculo fala muito desse lugar que vai ser sempre uma construção, uma reconstrução do que nos foi dado e uma nova construção, um novo olhar sobre isso. E tem muitos lugares que eu próprio percebo que pode não ser de fácil acesso para as pessoas, mas que é interessante que as pessoas já tenham esse primeiro contato agora, que daqui a uns 10 anos já tem outro espetáculo, vai ter outro projeto, que aí vai fazendo a ligação desse puzzle, que vai fazendo a construção da nossa subjetividade. E aí, esse espetáculo é um musical, né? Como é que a música entra nisso tudo? Que eu acho que é uma música Uhum. que conversa com os lugares que são retratados, uma música que conversa com a cultura negra, uma música que, enfim, e também eu acho que tem a coisa do infantil também, né? Do lúdico a partir da música. Fala um pouquinho para mim, a Maíra Freitas, né, que trabalhou nisso, fala um pouquinho de como foi essa construção musical, e da importância da música para amarrar esse enredo nesse espetáculo. É um espetáculo musical, sim, todas as músicas são originais.
escritas por mim e a magia toda da Maíra Freitas, que a Maíra pegou naquelas palavras que estavam lá e transformou em coisas belíssimas. E a música é muito importante, que é uma coisa que eu tinha conversado com a Maíra. Eu acredito que a música e assim as cores fazem parte também desse inconsciente das personagens. Quando as músicas surgem, é quase que vocês conseguem sentir a emoção de cada personagem, porque a música chegou antes, abrindo o caminho. Tem músicas que foram desenvolvidas no universo mesmo rico, afro-brasileiro, que a gente parte tanto do coco, do shot, depois vai para a música também de matriz africanas, de religião africana, que vem o Ijexá, tem um Olujá, para quem já tem um pouco mais de estudo nesse lugar, são toques específicos que suscitam determinadas emoções. Então, cada música e cada letra também foi pensada nesse lugar. E a Maíra deu uma ideia que eu achei incrível, que uma das cenas que eu mais gosto, vocês vão no espetáculo, vocês vão poder ver, a Maíra trouxe um outro estudo também muito interessante, que ela construiu toda uma música sobre notas pentatônicas. Para quem não conhece a métrica das notas pentatônicas, no piano nós temos as teclas brancas e as teclas pretas. E as teclas pretas são as cinco notas que dá a base para toda a musicalidade do piano, e essas são chamadas de pentatônicas. Então, tem músicas no nosso espetáculo, foi construída de propósito, pensando só nas teclas pretas, para que valorizasse mais essa construção da musicalidade do Black Spirit, que é uma construção negra, já de muitos anos. Então, todo espetáculo, cada detalhe musicalmente foi pensado nessa construção do empoderamento e da história negra do Brasil e do mundo. Muito bom, muito bom. Você vê que para criança, assim, eu fui e ficava olhando em volta, né? Que eu adoro ver a reação das crianças. E era muito bom ver as crianças batendo palmas, as crianças cantando junto, as crianças reagindo a alguns chamados de interação que os atores faziam, assim, é muito legal. E aí, você é também o diretor do espetáculo, né? Como é que é dirigir o seu próprio texto e como que você trabalhou com o elenco para dar vida a essa história? Assim, eu quero uma coisa da fofoca agora, uns bastidores, aquilo que a gente não está vendo no palco, eu quero saber o que aconteceu. Muito bom essa pergunta. Para além de ser o autor do espetáculo, eu sou o diretor também. E para mim, eu tive 50% de facilidade, porque eu escrevi já dirigindo. Eu já escrevi pensando que futuramente ele poderia se tornar um espetáculo de teatro. Então, tem muitas coisas que já facilitou a minha vida, por assim dizer. Mas claro que assim como as palavras, a nossa linguagem e a relação é mutável, muita coisa alterou daquilo que eu tinha pensado para o que foi trabalhado. E graças aos atores. Eu moro em Portugal já há 17 anos. Então, quando o projeto foi aprovado, eu tive que dar um stand-by em muita coisa que eu tinha lá para poder fazer a direção do espetáculo aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E como eu não tinha contato com esses artistas, eu conheci os artistas uma semana antes de começarmos o ensaio. Então, todo mundo, para mim, todo mundo mesmo, em energia, de personalidade, de profissionalismo, tudo para mim era novo. Eu tinha referência, porque o produtor que trabalha com a gente, que é o Bruno Mariós, da Palavras e Produções, ele é uma pessoa muito competente, então eu confiei nas pessoas que ele convidou por conta da conversação que a gente já vem fazendo. O projeto Maqueda já vem sendo tentado colocar em projetos há muitos anos, há uns 4 anos, 3 a 4 anos. Então, eu converso muito com o Bruno. O Bruno já quase que sabia, olha, Alex, isso é interessante e tal. E ele convidou algumas pessoas e depois eu percebi que foi o universo que fez com que essas pessoas estivessem com a gente. Algumas pessoas que tinham pensado, não tinha agenda. E aí outros vieram, quando vieram, que começamos a ler o texto, e depois aqui agora é fofoca mesmo. Eles me confessaram que muitos das personagens que tem lá toca diretamente em coisas da vida deles. E eu não tenho dúvidas que também tocam em muitas das nossas vidas do público. Então, tinha momentos lá que eu sentia que tinha tanta verdade que eu próprio, que já conheço o texto há 5 anos, eu não parava de chorar, minha assistente não parava de chorar, o pessoal todo chorando, porque foi muito emotivo o processo, foi muito rico mesmo. Claro que tem N dificuldades de tentar adaptar coisas novas, de coisas que visualizava que não foi como queria, mas no geral eu fiquei e estou muito encantado e agradado com o resultado, porque parte de uma coisa muito, muito, muito humana mesmo, de partilha. Quando o público vai ver lá, você vai ver um ator que é o Thiago Justino, que depois tive a reparar nisso aqui. Eu gosto muito de fazer pesquisa antes de colocar algum projeto.
E depois eu não tinha reparado nisso, como nós temos uma falta de protagonismo da maioridade de pessoas mais velhas negra no Brasil. São poucos os nomes que você vai lembrar no palco. Tem alguns na TV, porque tem todo um outro processo também de tempo, de recorte, mas com aquele afinco de, olha, tem tempos específicos de ensaio, tem tempo de palco. O nosso espetáculo mesmo tem 1 hora. Eu não sei quantos atores da nossa geração conseguem manter aquele ritmo do espetáculo, porque o mercado não habituou essas pessoas a estarem como protagonistas das histórias e terem tanto texto, como você viu, e foi coisa que foi chegando, e o Justino partilhava: Alex, esse espetáculo tá me trazendo um outro lugar que eu não tinha visto, um contato também com o neto dele, que vai assistir agora no próximo domingo, que ele ainda falou: esse espetáculo vai me ajudar, algumas coisas que eu queria conversar com meu neto, que vai ser interessante. Eu falei: que lindo. E aí vem essas informações de cada ator e você percebe, o espetáculo precisava acontecer agora com essas pessoas, porque assim como eu e o Noé, essas pessoas também precisavam passar por alguns processos de se verem através das personagens. E eu acho que teatro feito para crianças, né, e tal, quando você sempre vai ter um adulto junto, né? Então sempre é uma peça que pode conversar com a criança, foi feita pensando nela, mas sempre o adulto pode tirar uma coisa, né? E é legal que possa tirar uma coisa, porque você também está fazendo para ele. Igual convencer para ir no Exato. teatro, quem vai ser convence é o adulto, que é o adulto que tem que levar a criança. Então, a mesma Exa coisa, acho que o teatro infantil, ele fala e precisa falar com o adulto também, né? Então, muito legal esse seu comentário. e esse espetáculo em particular, eu reforço sempre, meu espetáculo não é feito só para criança, é feito para a criança interior que não teve tempo de ser criança. E como você assistiu, tem muitas questões lá das personagens que são mensagens diretas para os pais, porque são as atitudes desses pais que vai desaguar no que os homens e as mulheres vão ser no futuro. Então, se nós não tomarmos cuidado, e aí esse espetáculo pede para dar um convite ainda para trás, que é: volta lá atrás, toma conta dessa criança machucada, porque é essa criança machucada que está gerando adultos problemáticos até em pais e mães com que não consiga ver determinadas situações. Então dá mesmo um passo para trás, vai visitar com a sua criança interior, depois vem brincar com os teus filhos, para que eles cresçam e viajem muito nesses mundos que eles podem criar. Sim, isso está muito nos personagens mesmo. Lembrei aqui lá da rainha Petra que você falou, né, da cidade, que é isso, assim, ela é, enfim, uma rainha dura, endurecida, e quando ela abre a boca para contar a história dela, você entende, né, o que rolou ali na infância dela, e agora ela precisa ser essa pessoa, porque ela foi criada assim para isso, né? Então é interessante a gente Uhum. pensar. E aí, pensando, Alex, que você, enfim, roteirista, dramaturgo, escreveu para um monte de lugar, que conselhos que você daria para jovens dramaturgos, mas também para jovens diretores, né? E o que você considera ser o mais importante na criação de uma peça teatral? Vai que tem aí um jovem dramaturgo, um jovem diretor começando a carreira e quer entender, quer um conselho, quer uma dica e para ajudar nesse processo. Eu tenho vários conselhos e várias dicas. Eu posso tentar fazer uma pequena separação. Se você é um Fica à jovem vontade. dramaturgo Se você é um jovem dramaturgo negro, tentem ver a realidade do seu país de acordo com sua identificação de negritude ou não, para tentar levantar algumas questões, sabendo que você vai ser o propagador ou um outro incitador de alguns assuntos. Então é bom ter cuidado quando você escreve, porque nós temos esse lugar. Se você é um dramaturgo jovem, branco, tente ver a realidade do país, sabendo do lugar de privilégio que você tem e sabendo que algumas portas não podem ser abertas para outras pessoas a não ser para você. Qual é a consciência que você tem do seu país, politicamente, humanamente? Se você é uma jovem roteirista, mulher, escreva mais. Não deixe que o mundo te trave. É preciso que mais mulheres escrevam para que palavras de homem não sejam colocadas sempre na boca de mulheres. Escrevam mais mulheres. Mulheres negras e mulheres brancas, escrevam mais. Eu sempre que eu converso com algumas amigas, eu faço essa provocação de: eu preciso ver mais coisa tua. Você tem alguma coisa, me mostra, sempre, sempre mesmo. Minhas amigas, tanto é que se você reparar, os projetos que eu tenho, e alguns ganharam o prêmio, são de protagonismo feminino. Tem a Maqueda, a Casa da Avó, tem todos esses prêmios que eu ganhei foram com protagonismo feminino. E eu entro num lugar que tem um lugar muito de cuidado mesmo, de lugar de fala,
e muita gente traz erroneamente essa colocação. Eu tenho um lugar de escrita na primeira pessoa. Então, eu tenho um lugar de, enquanto pai, enquanto homem. Claro que eu nunca vou tocar em assuntos que mulheres conseguem se aprofundar, mas eu consigo ser provocador nesse lugar de consciência que eu tenho dessas questões. Se for só um homem provocar para cutucar, não, é só mesmo tipo, gente, vamos conversar porque tá aqui, ó. Se eu não pegar nessa caneta, alguma outra pessoa inconsciente vai pegar e vai escrever coisas não tão agradáveis sobre nós. Então, você que tem consciência e eu, toma. Ou melhor, pega a tua própria caneta, que nem eu tenho o direito de te passar nada. Eu não quero estar nesse lugar. Eu sou provocador. Precisamos mesmo ir para esse lugar. E consciência, gente. Nós achamos que a arte é entretenimento, mas se você fizer eu gosto muito de estudar. Se você fizer uma pesquisa básica, é mesmo básica, você vai perceber que a nossa construção é com base nesse imaginário construído através das narrativas que nós consumimos. Eu tenho uma frase que eu coloco em tudo que eu tenho, que é Instagram e tudo mais, que é: somos fruto e reflexo das nossas referências. Quais são as referências que você consome e quais são as referências que você está dando? Isso vai ser refletido em alguém. Então, vamos tomar cuidado com o que refletimos. E aí, pensando nisso que você falou, né, e antes da gente ir para os quadros do programa, que é muito importante, né? A partir dessas referências, tinha muita criança preta na plateia, muita menina preta na plateia, e de conhecer a história dessas rainhas, né? Porque eu acho que apesar da gente ter a gente existe uma. Isso é pautado muito mais, a gente fala de racismo e tudo mais, explica todos os problemas e as questões e quando ele acontece, o dia a dia, a prática, não é bem assim, né? E aí esse monte de criança, de menina que segue sofrendo racismo na escola, o cabelo segue sendo questionado. Então, acho que você podia falar um pouquinho para a gente da importância desde criança mesmo, né? Eu acho que como você fala dessa cura da criança, né, da sua criança interior para os adultos, que muita gente cresceu sem conhecer a história desses reis, dessas rainhas, né? Então acho que no seu espetáculo, quando você fala para as crianças de conhecer rainhas, né, pensando aqui nas meninas, né, que tem o foco nesse espetáculo, e de entender a importância e não tratar ali, que você também falou disso, não quero tratar do sofrimento, dessa tristeza, porque isso já tem muito, a gente sempre fala muito disso. Parece que tem esse fetiche do sofrimento do povo preto que muita gente fala, né? É isso que você tem quando você vai falar o tempo inteiro. Fala um pouquinho para a gente da importância disso tudo, assim, quando você vai falar para a criança, né? Pensando nisso que você falou do dramaturgo, dessa responsabilidade, de trazer referências que provavelmente a nossa geração, quando era criança, não teve, e por isso foi esse crescimento atribulado, né? Uhum. E aí eu volto a reforçar a provocação que eu fiz na instante de que tenhamos tempo e a caneta na mão para escrevermos mais histórias, porque é preciso que mais pessoas construam novas narrativas e essas narrativas cheguem às nossas crianças para poder povoar o imaginário. Meu primeiro livro tem um pouco sobre isso, que é um homem que estava completamente destruído nesse imaginário e foi uma criança que levou ele para dentro dele para descobrir que ele precisava de personagens fictícias, porque são essas personagens fictícias que constrói os prédios, faz as ruas, pinta todas as paredes desse imaginário. Se você não tiver imaginação fértil, o seu universo físico vai desabar. Então é por isso que é importante ter essas referências de grandes rainhas e até para os meninos, porque o nosso mundo é direcionado para o universo patriarcal. Você vai ver grandes príncipes fazendo grandes feitos. A Disney contribui muito através dos livros dos irmãos Grimm e outros autores que tem o universo da sua época. Não estou aqui fazendo anacronismo, mas hoje que temos uma consciência mais lata sobre essas realidades, vamos apresentar aos nossos filhos e filhas mais reis e rainhas, de preferência mais rainhas, porque você consegue ver reis com esse lugar de poder, e rainhas negras, rainhas indígenas, rainhas com PCD, todas as outras referências que é importante. A minha filha, mesmo quando está assistindo alguma coisa, eu chego para perto dela, o que é que está assistindo, vida? Ela me diz, e eu falo, tem representatividade? E ela, hã? E eu já ensinei o que é representatividade. Ela se vê representada, ok. Tem mais gente sendo representado aí, além desses daqui? Não me importa que tenha essas pessoas, mas é preciso que tenha mais gente. Então, é uma provocação que eu faço sempre para ela, claro, no lugar muito de cuidado, e faço agora também para as pessoas que vão assistir. Quantas vezes vocês vão ver o que é que os seus filhos estão assistindo? E quantas vezes isso não te incomoda saber que outras pessoas foram excluídas
dessas visualizações que os teus filhos estão consumindo. E isso é literalmente responsabilidade sua, pai, sua mãe, sua avô, sua avó, sua tia, seu tio e bisavó, se tiver, vai ser perfeito, mas responsabilidade nossa de trazer outras narrativas. Se os seus filhos não estão consumindo isso, o problema não é dos seus filhos, o problema é com você. É importante trazer, como eu disse, a nossa construção enquanto sociedade é feita através do nosso imaginário. E imaginário, mais agora trazendo para o universo da Maqueda, o nosso imaginário sempre foi negro. Só que os meios de poder não vai dizer isso para você e não faz questão nenhuma que você saiba que as maiores potências intelectuais, filosóficas, eram negras. Só para ter uma ideia, todos os grandes filósofos que você estuda hoje estudaram em Kemet, que é hoje conhecido como o Ocidente como o Egito. Todos os grandes filósofos, todos. Se você me citar um, eu digo qual foi a fonte que ele foi estudar, só que ninguém nunca revela. Estudos recentes, antropológicos, revelaram a nova imagem de Jesus Cristo. Não vou entrar em questões religiosas, mas em termos de representação de grandes figuras que orientou a nossa humanidade, já é sabido que o Jesus é negro, com uma tez mais escura, mas eu não vejo ninguém citando sobre isso, ninguém falando sobre essas questões, porque não é interessante para esse lugar de poder saber passar o bastão para que essas pessoas se sintam representadas. E no meu lugar agora lúdico, é importante que eu traga esses bastões na mãos de reis e rainhas. No meu espetáculo, você não vê personagens com títulos menores do que desses lugares de monarquia. Eu trago a monarquia aqui, mas também tem uma personagem que faz a transição da república também, mas eu fiz uma questão de trazer sempre reis e rainhas muito bem vestidos, porque os nossos códigos sociais é orientado com base também nos códigos de vestes sociais que as pessoas trazem. Então, eu fiz questão de, desde o início, aquela princesa já vem com algo muito próximo a um vestido. Foi conversar até com o figurinista, um vestido quase que de 15 anos. Então, eu quero algo mais próximo da princesa. O que é que a gente tem? Não quero algo muito longe, mas também tem que ser o meio termo. Então, ela entra quase com um vestido de 15 anos. Ok, isso interessa. Uma roupinha ali. Então, foi tudo muito bem pensado mesmo para que a gente tocasse em lugares interessantes, que é um lugar tanto meu enquanto rei, mas meu enquanto público. Como você citou, o espetáculo tem muito momento que chama para dizer, você também faz parte desse reino. Esse reino só existe por conta de você. E eu tenho agora uma ousadia da minha parte, eu tenho a certeza que um novo reino vai surgir a partir do reino que você viu aqui. Muito bom. Alex, a gente tem aqui no programa 2 quadros. E aí, no primeiro, a gente fala uma notícia da última semana, dos últimos dias, enfim, dos últimos tempos, que tenha nos impactado de alguma forma. Pode ser positiva, pode ser negativa, mas que não passou batida por você. Você tem uma notícia para destacar para a gente? Tantas. Não, eu pensei nesse lugar, tipo, qual é a notícia que eu trago? Tem questões agora na faixa de Gaza que está acontecendo, mas eu pensei numa teoria que eu tenho e eu vou partilhar com vocês. Chama-se o parentesco da dor. Eu vou explicar essa teoria que eu tenho. As coisas, quando acontecem com alguém ou em algum lugar, dependendo da proximidade geográfica ou emotiva, aquilo não nos toca. E tem muita coisa acontecendo com seres humanos em parte do mundo em que não nos toca porque não é da nossa região, não é a nossa língua, não é um parente nosso. E agora trazemos para algo aqui também mais próximo, não desmerecendo o que está acontecendo lá. A gente não está olhando as pessoas na rua, não está olhando, mas nós estamos vivendo a vida. Então, a maioria das pessoas que estão aí tão preocupadas, que é uma preocupação legítima com questões que estão na televisão, se você desligar a televisão e for para a rua, você vai ver que há uma tragédia que já está acontecendo há muito tempo aqui no Brasil. E que se você não acordar, quem vai estar na notícia somos nós daqui a pouco. Exato. A notícia que eu separei, enfim, para quem não acompanha, que sempre eu estudo, estou no doutorado, e uma das pautas é realmente a relação entre religião, principalmente cristianismo, e política, né? E aí tem uma notícia dessa última semana, que eu estou aqui com o ICL Notícias Aberto, que é que um batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal está obrigando policiais a irem em reuniões da Universal. O que acontece? Eles faziam de tempos em tempos uma reunião para fazer aquele apanhado, como que foi, né? Aquele, sei lá, de mês em mês, a cada 2 meses. Essa reunião sempre aconteceu e era meio que na sede. E aí parece que mudou
a tenente-coronel lá, que é a grande chefona do rolê agora, ela é frequentadora da Universal e ela começou a levar a igreja para dentro do batalhão. Aí agora eles vão de ônibus para dentro da igreja. Então, tem muita gente insatisfeita dentro da própria, porque, enfim, isso não tem nada a ver com o trabalho deles, eles têm que fazer uma reunião, a reunião agora acontece dentro da Igreja Universal, não tem nenhuma relação, inclusive é importante sempre lembrar aqui que o Estado é laico, então não faz nenhum sentido você botar uma instituição pública dentro da Igreja Universal, ou de qualquer igreja, de qualquer religião que seja, e aí e é um evento que você não pode dizer não. Eles chamam um evento de formatura geral, ele ocorre mensalmente ou a cada 2 meses, e aí é isso, como eu falei, o comandante fala sobre as ocorrências de destaque nesse período ali que está sendo analisado, faz um balanço do trabalho e tudo mais, e agora ele está acontecendo dentro da igreja, sobe um lá e faz umas orações e tal, e essas coisas estão se misturando, né? Então, quando a gente pensa que isso são as forças de segurança de um Estado, isso é um pouco problemático, ainda mais quando a gente lembra que é o Distrito Federal e tudo que aconteceu, né? Que eu nem vou entrar nessa lógica, mas nesse tema. Mas é complicado, né? Quando a gente analisa isso, porque não pode acontecer. É um pouco inconstitucional, inclusive, né? E é um pouco desesperador a gente ver o que está acontecendo. Enfim, outro quadro que você quer comentar alguma coisa? Eu queria comentar que você falou que é um pouco inconstitucional, é muito, é abuso de Exato. poder. Isso é proibido pela Constituição. Só que também você sabe que a gente tem que se colocar também no lugar daquelas pessoas que têm família para poder pagar alimento. Ele não vai poder dizer não a um superior. Nesse caso, quem Pois tem que é, ele nem assumir aí são pode, os. tá lá. É um convite que ele não pode dizer não, né? Exatamente. Então tem que ser os poderes aí a assumir o seu lugar de liderança que está falhando e muito. E quando entra nesse lugar do Estado laico, é interessante que, constitucionalmente, o Estado é laico, mas você vê aí no parlamento e outros lugares de cruzes. Não tenho nada contra cruzes, mas se é laico, não tragamos aqui símbolos que são contra o que a Constituição está pregando. Então, é muito contraditório, muita coisa. Não, e aí tocando na ferida, porque vamos falar de feriados. Os feriados no Hum. Brasil são todos cristãos, gente. Adoro feriado, inclusive. Mas, assim, se a gente for parar para pensar no racional, tá um pouco errado, eu diria. Porque é tudo um feriado um Corpus Christi, um feriado de uma Páscoa. Gente, mas um Natal que seja, temos um problema, pensando em consideração que é um Estado laico. Mas, enfim, é um ponto muito sensível, porque além de estar falando de cristianismo, você está falando de feriado. Absolutamente ninguém vai concordar com isso. Outro quadro nosso é uma dica. É aí um filme, uma série, um livro, um perfil no Instagram, um site, uma pessoa, algo que você acha que quem está aqui assistindo a gente devia conhecer. Eu tenho duas pessoas para indicar, e coincidência ou não, que eu não acredito em coincidência, essa pessoa esteve assistindo ontem o espetáculo Maqueda e veio falar comigo abraçando. E nesse momento da conversação que estava lá abraçando, eu me recordei, eu já tinha essa informação, mas aí eu me lembrei que essa pessoa foi lá é uma dica de um livro que chama A Princesa Violeta e é escrita por Vera Linda Menezes. E essa Vera Linda Menezes foi a mulher que escreveu a primeira mulher protagonista afro-latina da história do Brasil. E ela teve ontem lá e comentando, eu falei, nossa, é verdade, ela veio me dar os parabéns pelo espetáculo, eu falei, parabéns a você, foi você que começou também a trilhar esse caminho de representações de outras princesas negras para o nosso imaginário. Esse no universo também é importante fazer essa separação também, esse no universo feminino, e que é a Princesa Violeta. E numa outra dica de livro é O Pequeno Príncipe Preto, do meu amigo também, Rodrigo França, que fala também da perspectiva do Príncipezinho, que é originalmente do Exupéry, em francês, e que o Rodrigo França pega muito bem e brinca muito com aquilo. E eu tenho um outro livro meu, e agora a dica também, vou fazer aqui a minha folha do meu outro livro, que chama O Pequeno Príncipe das Ruas, que é inspirado também no livro do Exupéry, e eu fiz um estudo sobre a origem do Exupéry e escrevi o meu livro, que muita gente não sabe que o Príncipezinho é um conto negro, é um conto negro de um pequeno herê africano. Só que o Exupéry, também em francês, não vai contar sobre isso para a população negra. Boa. E a minha dica é o que provavelmente não, será o tema do vídeo desta semana lá para os apoiadores. É uma série chamada Yellow Jackets. A primeira temporada está na Netflix, a segunda você vai saber como ver, se você quiser. E ela fala
É muito. Eu não vi aquele filme que é argentino, do avião que caiu e as pessoas ficaram na neve e amigos comeram uns aos outros. Eu não vi esse filme. Mas Hum. nessa série acontecem coisas parecidas. É uma galera que vai de um time, só que aí são 2 temporadas. Uma galera meninas de um time que caem, o avião cai, mas basicamente todas sobrevivem, elas vão ficar ali 1 ano e meio, eu acho. A série vai passando por todo esse tempo, e vem neve, vai neve. Chega aquele momento que já não tem mais o que caçar, e chega nessa hora. A primeira temporada, vocês não vão ver comendo pessoa, não vai ter um canibalismo. Mas a segunda temporada já vai começar a rolar. E aí começa, eu acho muito interessante ver essas coisas, até, sei lá, Walking Dead eu acho interessante, não por causa dos zumbis em si, mas para entender como as pessoas se comportam, para ver como as pessoas se comportam nesses momentos de calamidade, de desespero, porque meio que está todo mundo tentando se salvar, mas ao mesmo tempo você precisa dessa comunidade forte, porque é isso que faz com que você permaneça vivo uns com os outros, mas cada um tem alguns interesses e entende como é melhor para se manter vivo. Então, acho que essas séries, mesmo quando a gente está falando de zumbi, é muito interessante a gente ver para além do zumbi, né? A gente entender essas relações. Então, Yellow Jackets traz muito isso, além da gente querer também aquele suspense, tentar entender como as coisas aconteceram e tal, não sei o quê. É bem interessante, mas é isso. Na segunda temporada tem umas coisas mais gráficas, tem pessoas com menos amigas e tal, isso acontece. É isso. Muito Tá aqui um. obrigada. Ah, obrigado nós. Obrigado nós. Falo nós porque também eu estou aqui não por conta de mim só, mas obrigado a todos nós. Olha, foi E muito boa a entrevista, muito boa a conversa, muito bom o bate-papo. eu amei, amei muito, como sempre, aprender. Eu gosto de convidados que me ensinem sempre mais e mais. Eu faço esse programa para isso. Eu faço esse programa para conhecer gente e aprender. Eu acho que é o meu grande objetivo aqui. E aí eu queria que você convidasse agora quem está assistindo a gente para ir lá no CCBB do Rio e assistir Maqueda. Eu vou convidar, mas antes do convite, deixa eu só colocar aqui uma informação para não ficar em débito. Dizer que o espetáculo Maqueda foi patrocinado pelo Banco do Brasil, BB Asset, através da Lei Rouanet, que muita gente descredibiliza, mas é uma lei muito importante para fomentar a nossa cultura nacional. O espetáculo Maqueda, A Rainha da Arábia Feliz, vai estar em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro, todos os sábados e domingos, às 15 horas. Vão, levem a sua família, levem a sua criança, interior e filhos para se divertir com a gente e passar bons momentos. Espero que futuramente surjam novas histórias para que eu ou os meus filhos venham assistir, fruto dessa história que vocês consumiram lá em Maqueda. Boa, né? Até essas novas crianças, né? A gente levar a criança para o teatro cedo, a criança aprender a gostar de teatro, aprender a ir para o teatro, isso é muito bom. Minha mãe sempre me levou para o Exato. teatro. Claro que a gente entende que existe um recorte muito amplo, mas o CCBB, por exemplo, tem ingressos baratos, assim, né? Que acho que facilitam a vida. E a gente ia para o teatro desde cedo e ó, olha eu aqui agora, né? A gente se conhece, gosta, entrevista, isso é muito importante. E queria te agradecer muito novamente, fiquei muito feliz, amei seu sotaque meio baiano para português, amei. E obrigada, obrigada mesmo, parabéns pelo trabalho mais uma vez, te acompanhar aqui agora daqui para frente, acompanhar tudo e desejo sucesso muito grande para você e para a Maqueda. Sucesso para todos nós. Obrigado pelo convite. Gente, ó, lembrando que o link para o Apoia está aqui na descrição para apoiar o canal, enfim, fazer com que a gente possa ir a mais eventos, porque ir para o evento implica que um pagamento de um ônibus e tal, não sei o que, isso tudo custa dinheiro, levar equipamento, às vezes, que se você for fazer entrevista, tudo isso demanda dinheiro e tudo isso é importante. Tem o Apoia-se aqui na descrição e tem também as minhas redes sociais para você seguir, caso queira, e compartilhar. É isso, beijo, beijo, Alex, beijo, gente, até a próxima. Beijinho.